Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que pode mudar tudo. E se a realidade não for algo que simplesmente acontece com a gente, mas sim algo que responde a partir da gente? Vamos entender a mecânica por trás de como o nosso estado interno acaba moldando o mundo que a gente vê lá fora. Para começar, vamos partir de uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento, né? Principalmente quando as coisas apertam ou quando um problema parece que vive se repetindo. Nossa, por que isso sempre acontece comigo? Sabe aquela sensação de que se é um alvo, que tem alguma coisa externa jogando contra? Pois é. E é aqui que a chave vira. Essa frase, ela inverte completamente o jogo. Ela nos tira daquela posição de vítima das circunstâncias e sugere que, de alguma maneira, a fonte, o ponto de partida de tudo que se vive, está dentro. Certo? Então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender como a vida pode acontecer a partir de nós, o primeiro passo é mudar a forma como a gente enxerga a realidade. A proposta é parar de ver a vida como um grande juiz, sabe? Alguém que fica lá em cima decidindo quem merece punição e quem merece recompensa. A mecânica por trás disso seria o que a fonte chama de campo impessoal. Pensa nele como se fosse a lei da gravidade. A gravidade não fica julgando se alguém é uma boa pessoa ou não antes de deixar um objeto cair. Ela simplesmente responde. É uma lei da física. E esse campo impessoal funcionaria da mesma forma. Ele é totalmente neutro, preciso e só responde à vibração que está sendo emitida. Simples assim. E olha só esse contraste, que interessante. A visão antiga, que a maioria de nós carrega, é essa da vida juiz, que decide nosso destino. Já a mecânica que estamos explorando aqui é a da vida espelho. Ela não decide nada, ela só reflete, só confirma o estado que já existe por dentro. Não tem uma decisão vindo de fora, é só um reflexo exato. E essa frase, ela resume tudo de um jeito brilhante. Tira todo o peso emocional das coisas que acontecem. O que a gente vive não seria um castigo por algo que fizemos de errado, nem um prêmio por bom comportamento. É só um retorno vibracional, tão impessoal quanto o eco da nossa voz numa montanha. Ok, então se a realidade funciona como um espelho, qual é a imagem que ele está refletindo? A resposta para isso está na linguagem que esse espelho entende. E já adianto, não é a linguagem das palavras. E aqui está o pulo do gato. Alguém pode passar o dia inteiro repetindo afirmações positivas, pensando, eu sou próspero, eu sou feliz, mas se lá no fundo o sentimento, a vibração que a pessoa sustenta é de medo, de aperto, de insegurança, o campo vai responder a esse sentimento e não às palavras. A comunicação de verdade acontece num nível muito mais profundo. Esse processo todo cria o que podemos chamar de loop da sustentação. É um ciclo que se reforça sozinho, sabe? O estado interno, a vibração que a pessoa sustenta, molda as escolhas e percepções dela. Essas escolhas criam consequências no mundo. E, claro, essas consequências acabam reforçando aquele estado interno original. Quem vibra a escassez, por exemplo, tende a tomar decisões que levam à falta, o que, por sua vez, reforça ainda mais o sentimento de escassez. É um loop perfeito. Essa frase é a chave para quebrar esse ciclo. A gente costuma pensar, eu me sinto mal porque a minha vida está ruim. Essa perspectiva aqui inverte totalmente a lógica. Ela diz, a vida está ruim porque ela está apenas confirmando o estado que já está sendo vibrado. A causa é interna. A realidade lá fora é só a confirmação. Tá bom, se tudo é um reflexo, como é que a gente faz para saber o que está sendo emitido? Como se aprende a ler a própria vibração para entender o que a realidade está mostrando para a gente? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? E a resposta não está em ficar analisando os pensamentos o tempo todo. Está em observar as evidências que já estão aí. A nossa vibração não está escondida. Ela está sendo transmitida ao tempo todo, em alto e bom som. E aqui temos 3 indicadores que não falham. Primeiro, o corpo. O corpo nunca mente. Sensação de contração, de tensão, respiração curta. Isso é medo, é defesa. Sensação de abertura, de relaxamento, de fluxo. Isso é confiança. Segundo, os padrões que se repetem na vida. Se a mesma situação se repete, não é azar, é um eco de uma vibração contínua. E terceiro, as crenças silenciosas. Aquilo que lá no fundo se acredita como verdade absoluta, mesmo que nunca seja dito em voz alta. Essa mudança de pergunta é a verdadeira virada de chave. É sair da pergunta da vítima para a pergunta do observador consciente, do cientista de si mesmo. Cada evento, bom ou ruim, se torna um dado, uma informação valiosíssima sobre o estado interno. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna uma bússola.
E a partir do momento em que se entende essa mecânica e se aprende a ler os próprios sinais, aquela postura passiva de só assistir a vida acontecer começa a dar lugar a uma possibilidade completamente nova. A fonte usa essa metáfora forte, gado metafísico, para descrever aquele estado de impotência de quem entrega seu poder para forças externas, esperando que elas ditem a vida. Despertar para a soberania é justamente parar de implorar por sentido, de buscar aprovação, de esperar permissão para viver. Em vez daquele estado passivo, a pessoa se torna uma variável ativa. O que é isso? Não é mais um peão reativo no tabuleiro, mas uma fonte de emissão consciente. Uma força que, ao emitir uma nova frequência, convida a realidade a se reorganizar em torno dela. Essa afirmação aqui é de uma simplicidade poderosa. Ela resume a jornada inteira. A mudança de uma postura de súplica, de ficar pedindo para o universo, para uma postura de emissão, de simplesmente ser a frequência daquilo que se quer ver no mundo. E essa é a consequência inevitável de tudo isso que a gente viu. Se a realidade é um espelho, ela não tem escolha, ela precisa mudar o reflexo quando o objeto na frente dela muda. A mudança externa deixa de ser uma possibilidade e se torna uma certeza quando a mudança interna é real e sustentada. E vamos fechar com esse pensamento. Se a fonte de tudo o que acontece está na vibração que é emitida por cada um, então o controle, o poder, nunca esteve lá fora. O poder de mudar, de criar, de transformar a própria experiência de vida, sempre esteve e sempre estará do lado de dentro. A questão, então, não é se esse poder existe, mas se temos consciência de como o estamos usando a cada momento.